One Piece é um mangá que mais vezes nós achamos que conhecemos um personagem só para descobrir um lado muito mais profundo e complexo que sempre se encaixa perfeitamente na história conhecida, mas faz mais que isso. Em todas as camadas, tudo passa a fazer mais sentido. Gecko Moria. Além do brilhante trocadilho com Kozuki, que nosso amigo Marco já tinha farejado há mais de 7 anos, o seu legado em Thriller Bark pinta a história de um pirata que fez tudo para salvar seu povo e falhou. Depois do seu duelo decisivo contra o Kaido, 23 anos no passado, Gecko Moria se tornou o pirata que não morreu como herói apenas para ressuscitar como vilão. Por isso, Inácio Filhou, 23, me perguntou: por que o Moria teria sucumbido ao mal? E para mim a resposta é simples: desespero. Podemos partir do momento em que ele é derrotado por Kaido. A partir dali, tudo passou a dar errado. O Oda adora introduzir esse conceito onde ele desenha os personagens conforme os seus futuros, dando certo ou errado. Imagino eu que o Gecko Moria atual está preso na linha do tempo onde realmente tudo deu errado. Ele é um vilão. Em Thriller Bark, ele roubou a sombra de centenas de pessoas, as condenando à morte pela exposição ao sol ou uma vida de tortura, fugindo e se esgueirando pela escuridão, com medo da ausência da própria sombra. Além disso, ele dessecrou centenas, se não milhares de túmulos durante a sua vida. Destruiu rituais, tradições, cuspiu em memórias, votos e sentimentos de pessoas pelos seus entes mais queridos. Mas, como apenas em One Piece, cada ação brutal de Moria parece um reflexo de uma vida completamente quebrada. Todos os crimes que eu citei partem diretamente da sua derrota para o Kaido. Inclusive, o paralelo Kozuki-Kaido talvez nunca estivesse tão forte como em Moria e o Rei das Feras. Lembra que durante o ano, principalmente quando os combates ficavam mais intensos, o Kaido geralmente lembra do Oden? Uma espécie de transtorno pós-traumático que a gente viu acontecer contra o Zoro depois de ser cortado pela Ema, e também que aconteceu contra o Luffy quando ele despertou o Haki do Rei, além de alguns outros momentos. Esse fantasma do Oden, que pairava pela cabeça do então Yonkou, estava intimamente ligado ao momento que ele esteve completamente à mercê de outro espadachim. Oden esteve a segundos de matar o Imperador, antes de ser distraído pelo truque sujo da velha Higurashi. Em um paralelo bem claro, a derrota de Moria para Kaido nunca saiu da sua mente. E tudo começa no túmulo do próprio Moria lá em Wano. Como vimos nas 2 últimas edições da história de capa, o túmulo do herói nascido no West Blue está vazio, porque o duelo foi tão brutal que não sobrou corpo para preenchê-lo. Como sabemos, Moria tem um corpo completamente remendado, cheio de marcas e cicatrizes, muito pior do que vimos originalmente no flashback dele jovem, lutando com uma espada contra o Kaido. Então faz completo sentido que um homem que foi derrotado e destruído a ponto do seu túmulo estar vazio, não enxergar o horror que é dilapidar outros túmulos para obter mais poder. Afinal, de certa maneira, ele também teve do outro lado. Na cabeça de Moria, do que adianta respeito, honra, fé, se no fim de todos esses costumes só sobraria sua derrota. E pior, a morte de todos os seus amigos e companheiros. Tão amargurado, tão solitário e ao mesmo tempo tão leal. Moria nitidamente se importa com os seus subordinados. O seu laço com a Perona e Absalom é inegável. Então, de certa maneira, o seu coração se fechou para o mundo, mas ainda se manteve aberto para os seus companheiros mais próximos. Sim, podemos dizer que Moria sucumbiu ao mal, mas de diversas maneiras ele carrega os mesmos valores que tinha antigamente, porém com a distorção e corrupção mental causada por sua pior derrota. O homem do túmulo vazio que passou a não se importar em esvaziar o túmulo de mais ninguém, contanto que a resposta desse ato sempre fosse mais poder. Ryuma, Ors, Piratas Rocks, todas as lendas do passado conectadas de um jeito ou de outro ao ano que Moria não teve pena nenhuma de explorar até o fim, até que um dia ele se tornasse o rei dos piratas. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek, respostinhas de palha, mas antes de tudo já deixa o like, já se inscreve. Quarta-feira passada eu participei do Dom, junto com o Camus, Gutão e Evandro, óbvio, foi muito maneiro, Luffy vs Naruto. Vou deixar o link na descrição, recomendo demais que vocês acessem, sinceramente, foi o podcast mais engraçado, mais divertido que eu já participei na história, ri demais. Então galera, se quiserem dar uma curtida,
brotem lá. De resto, as postinhas de pares já sabem, link no Instagram tá aqui na descrição. Então, Alanzito, chama a vinheta, let's go! Tom_Roger perguntou: Harold se arrepende e luta ao lado do Rox em God Valley? Ele precisa, entre aspas, estragar tudo ainda. Harold e arrependimento vão andar lado a lado até o fim. Mesmo com toda a sua força, toda a sua bondade, eu acredito que Harold vai ser o mártir que levará o governo mundial a tomar conta de Elbaf antes da grande guerra final da obra, ou seja, agora com o Imu. E eu acho também que temos evidências muito relevantes para isso. A começar, a mais óbvia de todos. Durante o flashback, vimos Shebek se tornar a pessoa mais perigosa para o governo mundial em todo o mundo. Ele desafiou Imu diretamente, matou o almirante, tacou o terror na marinha e por trás de cada ação, ele ainda tem um plano perigosíssimo para retornar à sala de Imu e se tornar rei do mundo. E ele já contou algumas partes desse plano, inclusive obter as duas mais poderosas frutas, uma que idealmente estaria sob o controle de Harold. Justamente por isso, durante os anos, Shebek volta e retorna e aparece de novo em Elbaf, tentando convencer o rei a tomar seu lugar devido, comer a fruta e se rebelar de uma vez por todas contra o governo mundial. Por outro lado, Harold, que é amigo de Shebek, tem uma dívida muito maior e mais importante com o seu povo, um rei que precisa colocar o seu país à frente e fazer sempre o que acredita ser melhor. O Oda costuma explicar ações futuras através da vida passada dos seus personagens. Harold é apresentado inicialmente como um ignorante, um brutamonte que simplesmente quer usar o seu poder absoluto para fazer o que quiser, independente de como qualquer um se sinta sobre isso. E esse exato homem que ele já foi, talvez fosse o aliado ideal de Shebek, mas não é ele quem o pai de Barba Negra encontra em sua terra natal. Décadas depois de ser um adolescente cruel, Harold se tornou um rei sábio e maduro, muito graças à influência bondosa e firme de Ida e também suas diversas experiências pelo mundo como um grande diplomata e parceiro de várias nações. E durante o flashback acompanhamos um embate entre Harold e agentes do governo mundial. Em defesa dos antigos aliados, ele foi contra a organização que garantiria o futuro de Elbaf, e até mesmo por causa disso, ele deve se culpar. Grandes homens costumam puxar para si a responsabilidade e mesmo em uma situação impossível, ele queria ter feito melhor, de alguma maneira protegido os cidadãos daquele povo do governo mundial e ainda mantido o governo mundial como seu aliado. Impossível. Por isso, a chamada do governo a Harold pedindo para matar Shebek é tão importante. E mesmo que isso ainda não tenha acontecido no flashback, e até mesmo que nunca venha a acontecer, temos uma realidade a encarar. Após o incidente de God Valley, 38 anos no passado, Shebek não existe mais, enquanto Harold continua reinando pelos próximos 25 anos. E com Shebek morto e a história escrita pelos vencedores, talvez Harold tenha escolhido acreditar que aquele antigo amigo a quem tinha chamado de vilão, simplesmente o era. Porque no fim das contas, o rei queria que Elbaf gozasse de todos os privilégios de ser um país afiliado ao governo mundial, enquanto o próprio governo preparava um plano não de cooperação, e sim de dominação de Elbaf. E essas evidências alinham perfeitamente com o que foi falado pelos próprios Cavaleiros Sagrados e Imu durante o início da saga. Relembrando no capítulo 1140, quando Sommers é invocado através do poder do abismo para Elbaf, ele pergunta diretamente a Shamrock se ele veio visitar o túmulo do Harold. Um provável sinal de respeito, de arrependimento talvez pela morte de alguém. Isso é um indício que em algum momento Harold esteve alinhado com o governo mundial, ou no mínimo era nisso que eles acreditavam. O próprio Sommers, no capítulo 1146, confirma essa interpretação quando fala que Harold acabou cometendo um erro e atrapalhando o plano de tornar os gigantes um exército de mercenários do governo. No 1151, ouvimos do próprio Imu que Elbaf já teria sido subjugada há anos se não fosse pelo desgraçado do Harold. Ou seja, para mim, o cenário tá claro. Harold vai sim se arrepender. Se arrepender de não ter ouvido o Shebek, seja por ignorância, medo ou até mesmo esperando uma oportunidade. Harold vai se manter publicamente alinhado ao governo mundial pelas décadas seguintes ao incidente de God Valley, até que 13 anos atrás, tudo vai dar errado. Esse é o ponto do início do flashback, do fim do mistério, o ponto onde tudo vai acabar e vamos entender finalmente o segredo da grande conspiração de Elbaf. Por isso,
respondendo a sua pergunta, acredito que não veremos Harold em God Valley, a não ser que ele acabe sendo responsável pela derrota do Shebeck de alguma maneira dramática. Mesmo assim, ele foi uma figura pública por muitos anos como o rei de Elbaf. Então, eu realmente acharia estranho ele não ser citado ou aparecido em nenhum dos ângulos que acompanhamos o flashback até então. Seja o da Marinha com o Sengoku, as memórias do Kaido, da Big Mom, até do Kuma e do Ivankov ou o flashback do Oden. Estranho, mas certamente não impossível. Só que muito em breve vamos descobrir o que o desgraçado do Harold fez de errado pro governo mundial. Além disso, eu quero deixar claro, Harold vai morrer como um homem íntegro, que eu acho que no momento que realmente entender a gravidade do que acontece com o governo mundial, vai tentar se rebelar, ou talvez até mesmo morra percebendo a traição do governo mundial e por isso dê tudo errado para Imu e companhia. Enfim, vamos descobrir muito em breve. Matheus FSR perguntou, é possível que Moria Kozuki saiba ler poneglyphs também? Cara, realmente não é impossível, considerando até que ele passou um tempo em um ano. Mas, como a gente não viu nada no flashback do Oden, como esse conhecimento parece ser passado apenas pela parte principal da família, né? No Japão você tem muito esse conceito de linhagem principal, linhagem acessória, familiar, e certamente por não ser originalmente de Wano, eu imagino que Gekko Moria, né, até pela questão invertida do trocadilho, seja sim um galho auxiliar da família Kozuki. Por isso, para mim, faria muito sentido se o Gekko Moria não lesse Poneglyph, não tivesse tido realmente o aprendizado real. É como se talvez tivesse um primo do Loki que também não tivesse direito de herdar a fruta sagrada de Elbaf. Um conceito parecido. No entanto, a gente pode falar que não é impossível. Talvez no tempo dele um ano, Sukiyaki secretamente, ou alguma coisa que o Oda inventar, possa ter ensinado ao jovem Kozuki como ler os poneglyphs como o resto dos seus familiares. Dito isso, ainda acho improvável, no entanto, dispositivo de roteiro, isso faria sentido se a Cross Guild precisasse ler os poneglyphs e precisasse de alguém no futuro entrando nela. Sim, já tô adiantando Gekko Moria na Cross Guild, já tô adiantando que Gekko Moria na Cross Guild vai ler poneglyph pro Bug. Calma. É muito improvável ainda, gente. Então minha resposta por enquanto é não. G__MO. Roger só se interessou em ir atrás da verdade do mundo depois dos eventos em God Valley? É realmente interessante como o Roger moribundo na plataforma em Logtown é diferente desse Roger cheio de vida, romance, vontade, energia que vemos durante o flashback de Elbaf. Parecem dois personagens diferentes, mas eu realmente acredito que o último ano da vida de Roger, já sabendo da sua doença mortal e fazendo a sua última jornada em direção a One Piece, foi sim cheio de propósito, cheio da ideia de um mundo que na verdade escondia ainda mais aventuras além das que ele conhecia. Em busca da liberdade absoluta, certamente ele descobriu o horror absoluto do século perdido e a influência do governo mundial. Mas em um pacto silencioso, talvez eles decidiram meramente auxiliar a próxima geração, já que não havia mais tempo hábil para eles irem contra o poder de Mu. O incidente de God Valley pode ser sim o início disso. Talvez antes até da doença letal, Roger já estivesse em busca dessa jornada, ou talvez de maneiras de fazer essa jornada ir até o fim. A gente ainda tem detalhes nessa história que não obtivemos. Rafael_.sl. Os Gorosei ficam mais fortes com treino? Com séculos de vida eles não seriam imbatíveis? Eu realmente acho que o limite do poder do Gorosei está no limite do poder de Mu. Considerando que ele está dividindo por 5, eu acho que isso torna eles muito, muito poderosos, talvez os mais poderosos do verso que estão saindo e batalhando, mas ao mesmo tempo com um limite de poder. Eu acredito que o limite do poder dos Gorosei é que eles não conseguem se desenvolver em batalha. Todas as batalhas a gente vê personagens como o Luffy ficando cada vez mais poderosos, cada vez mais fortes, cada vez mais intensos. E até na luta contra o Kaido, a gente poderia dizer o mesmo do Rei das Feras. Parece que os dois estão elevando o nível do outro conforme o combate passa. Isso não acontece só em One Piece, eu acho que até em esporte você pode dizer que certas grandes finais, certos grandes eventos é como se cada um dos seus oponentes estivesse elevando o nível do outro, cada vez dando um golpe mais poderoso. É só pensar numa grande final do tênis que foi a 5-7. Como tem toda essa vibe de duelo X1, dá pra ver exatamente o paralelo. No entanto, os poderes dos Gorosei não são só deles. Inclusive, temos uma teoria de que um dos Gorosei pode ter sido trocado em God Valley e entrado o Júpiter, que é o mais novo deles, como a gente viu Jay Garcia falecer ali por volta do capítulo 1120 e pouco. Portanto, eu acredito que os Gorosei são extremamente poderosos, mas é o limite do poder do Imu e eles não ficam treinando.
Inclusive, o Nasujuro e sua habilidade na espada deve ter aprendido isso tudo ainda na sua vida pregressa, ou seja, antes de ser elevado ao posto de Gorosei, provavelmente na época que ele ainda era um lendário samurai de Wano, ou quem sabe alguma outra origem ainda obscura. Felipe LPL perguntou: o que acontece se duas pessoas morderem a mesma Akuma no Mi ao mesmo tempo? Para mim é muito simples. A que digerir primeiro vence. A primeira que entrar e fazer o tss, e entrar na corrente sanguínea, ele vence. Eu acho que o capiroto vai pro corpo da que digerir mais rápido. Vai ser uma parada meio ciência, meio magia, meio tecnologia. O poder da digestão. Underline Otaviano, underline Silva. Oda realmente vai trabalhar agora a relação Gun-Brook ou só colocou a ponta pra puxar depois? Eu realmente acredito que Oda tá introduzindo alguns poderes mais sofisticados na obra pra conseguir derrotar o Imu e os Cavaleiros Sagrados no futuro. E sinceramente, eu acho que eles desenvolvem coisas bem subjetivas, que nem amor e até música. Eu acho que o conceito de liberdade que vem de Nika vai se confundir com o conceito de amor e o haki do amor que o Gaban usou para derrotar os Somos, os Cavaleiros Sagrados, além do poder da música que de alguma maneira fez a Gunko relembrar da sua época antes de ser possuída por Imu. Um provável passado distante que envolvia sua infância com o Brook enquanto ele ainda era o comandante da Guarda Real de algum reino que a gente não sabe tanto a respeito. Como vimos que o poder de Joy Boy com seu haki mais poderoso veio do nó de Emeth, talvez a habilidade musical de Brook de alguma maneira desperte memórias do passado que tirem até o controle de Mu sobre a Gunko. E eu realmente espero que isso se resuma nessa mesma saga de Elbaf. Até porque o Brook é um personagem maravilhoso, mas talvez realmente ele seja um dos chapéus de palha que menos foi trabalhado e também que teve menos tempo para ser trabalhado mais profundamente. Não só porque ele foi um dos últimos a entrar, mas principalmente considerando que a partir do momento que ele entra, o foco no chapéu de palha para de ser tão individualizado porque o bando todo começa a se mover com a história toda acontecendo. É só pensar que logo depois de Thriller Bark eles já se separam e aí depois tem toda aquela sequência envolvendo o Luffy sozinho em Impel Down e Marineford, o time skip, e aí depois os chapéus de palha dividindo a atenção entre eles com toda a trama da história que estamos acompanhando agora. Esse é meu ponto sobre o Brook e esse desenvolvimento agora seria maravilhoso, assim como o do Sanji Hokage, que foi sensacional. Então galera, esse foi o vídeo Reis Postinhas de Palha, deixa o like, se inscreve, o capítulo dessa semana, galera, tá falando que tá quente, tá bomba nuclear. Se você conseguir evitar os spoilers, evite, porque a gente vai trabalhar duríssimo pra chegar cedo o review do capítulo. Se quiser o primeiro do Brasil, a gente vai fazer. Confia, mano. Primeiro do Brasil, canal Os Pés de Palha. Então, galera, deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo e Alan Zito, obrigado pela edição, como sempre, monstro. Valeu! Pode Palha Secreto, cara, o Dom foi muito divertido. Adoro São Paulo, pô, galera do bem, galera gente boa. Fui com a Ju no aniversário do amigão da Ju, o Léo, e foi sensacional. O Léo também é uma pessoa maravilhosa. E, galera, não sou um carioca hater de São Paulo, galera. São Paulo tem muita coisa legal. O importante é não ser hater, gente. O importante é conseguir ver as qualidades e entender os defeitos e se apaixonar pelo tudo. Em São Paulo, gostoso na Cracolândia. Tô zoando, gente. Eu amo São Paulo, sem meme. Agora parece que era tudo zoeira, né? Mas tudo que eu falei é verdade. Viu como é que, entendeu? Esse é o limite do humor, né? Eu sou contra. Eu sou pró. Agora eu não consigo falar sério. Porra. Gente, ironia tá envenenando nossa mente. Chega disso.